boa noite. Meu nome é Joana, sou aluna do curso Técnico de Segurança do Trabalho no Senai e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre a legislação previdenciária de saúde e segurança do trabalho. Essa legislação ela consiste num conjunto de normas que dá direito aos trabalhadores à aposentadoria especial. Esse direito ele é assegurado pela Previdência Social, pelo INSS. Então, o INSS ele é o Instituto Nacional de Seguro Social. Ele garante renda aos trabalhadores brasileiros em alguns casos como invalidez, auxílio-doença, gestação, óbito, acidente de trabalho, etc. E a aposentadoria especial ela é mais um direito estabelecido pelo Seguro Social. Só que tem alguns requisitos, não é qualquer pessoa que pode ter isso. Para você ter direito à aposentadoria especial, você tem que ter pelo menos 180 meses de contribuição, ou seja, você tem que trabalhar ininterruptamente por 180 meses, que correspondem a 15 anos. Você tem que trabalhar em condições que te expõem a agentes nocivos, de maneira que eles não possam ser neutralizados. Então, isso vai gerar ao trabalhador algum dano à saúde dele. Então, isso é um requisito. Você tem que trabalhar no mínimo 15 anos, que são 180 meses ininterruptos, e sem contar os meses ou período de auxílio-doença. Ou seja, você tem que estar realmente, efetivamente trabalhando nesse período. E esse tempo varia de 15 anos a 20 anos ou a 25 anos. Essa aposentadoria ela se chama aposentadoria por tempo de contribuição. Você trabalha por esse período, por esses 3 períodos que eu mencionei aqui, e dentro dessas condições, não sendo isso mudado durante todo esse período, aí então o trabalhador tem direito à aposentadoria especial. O que isso significa? Por exemplo, eu trabalhei dentro desses requisitos durante 14 anos. Aí, quando estava para fazer um ano que eu ia pegar minha aposentadoria especial, entrou um técnico de segurança do trabalho na empresa, mudou a forma de prevenção, ele neutralizou aquele agente de risco e por aquele último ano eu não fiquei mais exposto, não trabalhei mais naquela condição. Então eu não tenho mais direito à aposentadoria especial, porque aquele risco ele não continua me afetando. Ou seja, eu não cumpri com esse período mínimo para ter direito à aposentadoria especial. Eu estava ali faltando um ano, mas eu não completei. Então eu vou ter que trabalhar normalmente como qualquer outro trabalhador. A menos que eu mude de empresa e volte a trabalhar naquela condição. Aí, juntando com os anos que eu trabalhei, eu vou ter que trabalhar ainda o período que falta. Aí sim eu posso tentar ter direito à aposentadoria especial. Só que aí, para garantir esse direito ao trabalhador e para garantir que não haja falha nessa detecção dessa condição e desse período e tudo mais, a legislação previdenciária ela pede 2 documentos, que são a LTCAT e o PPP. A LTCAT é o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho. E o PPP ele é o perfil profissiográfico profissional. Então, a gente vai explicar mais à frente o que é cada um desses no decorrer da apresentação. Então, resumindo, a gente vai falar sobre isso, sobre a concessão da aposentadoria especial e essa legislação que dá direito ao trabalhador a isso. Ou seja, a legislação previdenciária ela estabelece quais são essas condições de trabalho, quais são os agentes nocivos e a documentação exigida para que o trabalhador tenha esse direito, conquiste esse direito que é estabelecido pelo INSS. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam. A minha parte do trabalho consiste no seguinte: alterações recentes na legislação previdenciária, ok? Mas antes de falar dessas alterações recentes mesmo, eu vou falar uma alteração que não é tão recente, mas é de grande relevância, de grande importância, né? Desculpe pela redundância, na legislação previdenciária, ok? Então vamos lá. A partir de 2007, o INSS começou a aplicar uma nova sistemática de concessão de benefícios, que teve, que teve efeitos diretos no seu levantamento de dados estatísticos de acidentes, ok? Vou falar agora um pouquinho sobre essa metodologia, como ela se deu, origem e suas implicações. Tudo bem? Não se preocupe quando olhar aqui para o lado, é porque o slide está aqui ao meu lado para eu me basear, tudo bem? Então é o seguinte,
Em 2004, o Conselho Nacional de Previdência Social, que é o CNPS, aprovou a Resolução 1236. É isso mesmo. Que consiste no seguinte: é uma metodologia que veio para flexibilizar as alíquotas destinadas ao financiamento dos benefícios de aposentadoria especial que as empresas, né, têm que depositar para o governo. E o objetivo dessa metodologia é estimular o investimento dos empregadores em métodos produtivos, né, melhores métodos produtivos mais seguros, e também na capacitação dos trabalhadores, ou seja, investir em treinamento para os trabalhadores, com o intuito de reduzir, de minimizar os riscos ambientais no ambiente laboral, ok? E essa nova metodologia aprovada, ela necessitava de quê? Necessitava de uma nova forma de identificar acidentes de trabalho, que aliada à CAT, né, ela minimizasse a subnotificação de acidentes, que é o que estava acontecendo muito, e também a sonegação de informações ao INSS, a qual as empresas também estavam fazendo. Por quê? As empresas estavam sendo beneficiadas em sonegar informações. Por exemplo, eu tenho uma empresa, aconteceu um acidente de trabalho na minha empresa. Eu não informava o INSS, ou seja, não emitia a CAT, né? Por quê? Porque se eu emitisse a CAT, quanto mais acidente de trabalho, maior a minha alíquota de aplicação para aposentadoria especial. Então, isso me prejudicava. E aí, eu sonegava essa informação para eu, né, não me prejudicar. Consequentemente, eu estava sendo beneficiado, né? Então, o INSS começou a pensar, né, aliar essa metodologia nova, formas também para evitar a subnotificação e evitar a sonegação de informações ao INSS. Tá? Então eles começaram a fazer estudos estatísticos e epidemiológicos, usando, no caso, o Código de Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10, e o Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o que a gente já conhece, que é o CNAE. Então eles começaram a analisar esses dois códigos, analisando também isso de forma estatística e epidemiológica, e eles começaram a analisar a forte associação, tá, entre agravo e atividade econômica, não, atividade desenvolvida pelo trabalhador, tá? Então eles começaram a analisar isso. Peraí. Tem uma relação entre agravo e a atividade que o trabalhador está desenvolvendo. Tem uma relação. E só antes de explicar essa relação, eu vou explicar o que seria agravo. Agravo, no mundo do INSS, é como se convencionou chamar lesões, transtornos de saúde, distúrbios, disfunções, doenças e inclusive a morte, ok? Então, quando eu falar agravo, está relacionado a tudo isso. E essa metodologia, né, como eu falei, eles começaram a descobrir, a partir desse estudo, uma forte relação entre agravo e atividade desenvolvida, tá? E foi possível o quê? Construir uma matriz com pares de associação do código CNAE e CID-10, que subsidia a análise da incapacidade laborativa pela medicina pericinal do INSS. Entendido? Então, essa matriz que eles criaram, esse estudo, ajudou subsidia a análise da origem da incapacidade laborativa do INSS, né, do indivíduo ali. Então isso é muito importante, isso foi muito importante. E aí, a partir disso, eles criaram o quê? O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é o NTEP, tá? Que é uma das formas aí do INSS descobrir a origem da incapacidade laborativa do trabalhador, tá? Vou explicar um pouco mais sobre o NTEP, mas voltando, tá? Aquela resolução de 2004, o que aconteceu? Aquela resolução de 2004, como eu falei, criou essa nova metodologia. Essa nova metodologia consistia na criação do FAP. E o que é o FAP? FAP é o Fator Acidentário de Prevenção, que é um instrumento pelo qual se flexibiliza as alíquotas de contribuição destinadas ao financiamento de benefícios de aposentadoria especial, como eu tinha dito, tá? E o FAP, por mais que pareça um instrumento meramente fiscal tributário, ele traz reflexos imediatos, tá, na organização empresarial relativa à segurança e saúde do trabalho.
pois o investimento nessa área implicará maior ou menor alíquota, tá, de contribuição das empresas. Então isso é bom para as empresas, tá? O FAP ele não só tem uma intenção de multar a empresa, mas uma intenção também de estimular o investimento em saúde e segurança, tá? E aí, como eu estava dizendo do NTEP, né, que é aquela relação entre agravo e atividade do trabalhador, a partir dessa implementação, quando o INSS começou a implementar o NTEP, a perícia médica passa a adotar 3 etapas sequenciais e hierarquizadas, tá? Para quê? Para caracterizar a incapacidade laborativa do trabalhador, se é acidentária ou se não é acidentária. Que etapas são essas? Elas são contidas em 3 nexos. Vamos lá. Primeiro, identificação de ocorrência de nexo técnico profissional ou do trabalho, NTP. E o que significa isso? Simples. O perito vai avaliar a relação agravo-exposição, exposição-agravo. Simples. A segunda consiste em quê? A segunda consiste no próprio NTEP, que é o que a gente já viu, né? Que é averiguar o cruzamento de códigos do KNAI e do CID-10. Averigou esse código, eles vão fazer vão olhar lá na matriz do NTEP para ver se o agravo do trabalhador consiste na matriz, ok? A terceira identificação consiste no seguinte: ocorrência de nexo técnico por doença equiparada a acidente do trabalho, que é o NTDAT. Implica em uma análise individual. Esse nexo o médico ele vai avaliar o indivíduo de forma individualizada, ou seja, ele vai pegar a situação geradora da incapacidade, vai levantar os dados e também levantar os dados da anamnese, ou seja, da análise clínica do indivíduo. É algo mais individual, diferentemente das 2 nexos anteriores, que é algo mais coletivo, tá? Agora, a ocorrência de qualquer um dos 3 nexos implica o quê? Implica na concessão de um benefício de natureza acidentária. Teve qualquer um dos nexos, natureza acidentária. Se não houver nenhum dos nexos, o cara fica desprotegido? Não. Ele vai ter um benefício de concessão, vai ser concedido um benefício de natureza previdenciária, não acidentária. E qual a diferença? A diferença é o seguinte: de natureza acidentária, o trabalhador ele tem direito à estabilidade após o retorno, direito de 12 meses, de 1 ano de estabilidade após o retorno do acidente, e também ele tem o direito no caso, o empregador tem a obrigação de depositar o FGTS do trabalhador durante seu período de afastamento, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças. Já o não acidentário, o empregador ele não tem a obrigação de depositar o FGTS do trabalhador durante o afastamento. Além disso, o trabalhador não tem estabilidade quando retornar ao trabalho, ok? Então, gente, resumindo tudo que eu falei aqui no que tange essa nova metodologia do INSS, do FAP, do NTEP, isso, como eu disse lá no início, teve impacto direto no levantamento de dados estatísticos do INSS. Ou seja, antigamente, o INSS só registrava acidente de trabalho, né, e só concedia também um benefício de natureza acidentária somente se tivesse uma CAT registrada. Ou seja, se o trabalhador, se o empregador não emitisse uma CAT registrada, não emitisse uma CAT, não registrasse uma CAT, né, num acidente, por exemplo, do trabalhador, o INSS não vinculava isso, não concedia ao trabalhador um benefício de natureza acidentária, mas de natureza não acidentária, por mais que fosse um acidente. Então, isso gerava o quê? Uma subnotificação de acidente. Então, agora, com essa nova metodologia, o INSS começou a abordar o quê? Começou a abordar os benefícios de natureza acidentária também. Consequentemente, a estatística de acidente se resume no seguinte: acidentes e doenças do trabalho com CAT registrada e acidentes e doenças do trabalho sem CAT registrada, que são esses de natureza acidentária quando feita pela perícia do INSS, ok? Então isso gerou o quê? Gerou uma abrangência de acidente muito maior, uma rastreabilidade muito maior no que tange acidentes e doenças do trabalho para o INSS, ok? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco mais sobre as alterações recentes, tá? Na legislação. Como eu tinha dito, né, as alterações recentes de 2017 para cá, né? Que alterações foram essas?
eu peguei 6 alterações de 2017 para cá e que vou dar um briefing bem rápido para vocês, porque eu sei que o vídeo já está longo. A primeira alteração, tá? É da resolução 1329 de 25 de abril. Ela altera a metodologia de cálculo previsto no anexo da resolução de 31 de maio de 2010, tá? Que foi também uma resolução do CNPS. Então ela altera um anexo lá. Eu não vou entrar agora nessa alteração porque é grande, tá? Uma outra resolução foi em 18 de dezembro de 2017. Essa resolução 1335 altera, retifica, né, o anexo da resolução anterior que eu disse, tá? E depois ela vem com uma sequência de portarias anualmente, portarias ministeriais de 2017, 2018 e 2019. Essas portarias têm o mesmo enredo, só muda os valores. Vou explicar qual é o enredo das portarias. O enredo da portaria é o seguinte: divulga os royalties percentis de frequência, gravidade de custo, subclasse de classificação nacional de atividades econômicas, calculadas no ano de publicação. A portaria ministerial publicada em 2017 tem os cálculos de 2017, as de 2018 os cálculos de 2018 e as de 2019 com os cálculos previstos em 2019, tá? E ali eles lançam o cálculo da FAP registrada para cada CNAE, ok? E a última legislação ali recente do INSS foi em 2010, tá? Foi um ato declaratório número 3 de 18 de janeiro de 2010. E o que ele dispõe? Dispõe sobre a declaração do fator acidentário de prevenção, o FAP, em guia de recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e Informações da Previdência Social, que é o GFIP, pelas empresas, tá? Então é um documento, né, que dispõe sobre essa declaração do FAP dentro do GFIP, ok? Então, pessoal, essa foi a minha parte do trabalho, espero que tenham gostado e sejam de grande valia para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Me chamo Daniel Lucas, como muitos de vocês já sabem, e agora estarei dando continuidade ao meu trabalho. Fiquei responsável por explicar quais são as diferenças entre a legislação previdenciária de SST e a legislação trabalhista. Apesar de ambas regulamentarem acerca da saúde e segurança dos colaboradores de uma empresa, a legislação previdenciária de SST e a legislação trabalhista têm uma série de diferenças entre si. Vamos entender agora quais são elas. Abrangência. A legislação previdenciária de SST é uma norma que regulamenta a aposentadoria especial. Dessa forma, as suas exigências se referem a apenas esse benefício relacionado à saúde e à segurança do trabalhador. Já a legislação trabalhista é bem mais ampla. Ela regulamenta a jornada de trabalho, as normas de segurança, os programas de proteção, entre outros elementos relacionados aos colaboradores de uma empresa. Foco de atuação. No que se refere à saúde e à segurança do trabalho, a legislação previdenciária de SST tem um foco muito diferente da CLT. Isso porque a primeira diz respeito apenas aos documentos exigidos para a comprovação do direito à aposentadoria especial, sem tratar sobre as formas de melhoria do ambiente organizacional ou prevenção. Já a CLT regulamenta acerca das condições mínimas de trabalho, programas de proteção ao colaborador, adicionais de insalubridade, entre outros pontos. Ou seja, a legislação trabalhista tem como foco apenas a documentação das condições de trabalho, mas também as práticas de melhorias no ambiente laboral e os programas de proteção que devem ser criados, como por exemplo o PPRA. Documentação exigida. Os dois principais documentos exigidos pela legislação previdenciária de SST são o LTCAT e o PPP.
O primeiro consiste em um laudo no qual são atestadas as condições do ambiente de trabalho de uma empresa. Já o segundo consiste em um perfil profissiográfico profissional, descrevendo as atividades realizadas pelos colaboradores e os agentes nocivos aos quais cada trabalhador foi exposto durante o tempo de trabalho na organização. Por outro lado, a CLT exige uma série de documentações da empresa, como laudo de insalubridade, vistorias técnicas, documentos relacionados à admissão, porque ela não se limita à regulamentação de um benefício, e nem mesmo apenas à proteção da integridade física da equipe, sendo muito mais ampla. Boa noite, meu nome é Solange de Souza, sou da unidade Senai Maracanã. Tenho como meus professores o professor Flávio e o professor Gilberto. E hoje eu vou falar sobre o que é acidente de trabalho no conceito prevencionista. No acidente de trabalho existem dois conceitos, o conceito legal e o conceito prevencionista. Eu vou dar uma prévia do que é o conceito legal para que vocês possam entender a diferença entre um e outro. Então, considera-se conceito legal no acidente de trabalho aquele que ocorre no exercício de trabalho. Então, conceito legal é aquele conceito que ocorre quando você está exercendo o trabalho a serviço da empresa, né, que possa provocar lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária na capacidade para o trabalho. Já o conceito prevencionista é o conceito que pode ser definido, ele é encarado como uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que possa interromper ou que possa interferir no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil ou lesões aos trabalhadores ou até danos materiais. Então, mesmo que não resultem lesões ou danos materiais, devem ser encaradas como acidentes de trabalho. Bom, gente, portanto, vimos então que acidente de trabalho no conceito prevencionista, ele é mais amplo. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se uma peça cair de uma dada de uma certa altura, sem interferir na saúde ou segurança de algum trabalhador, para o conceito legal em si, não se caracteriza, não se considera acidente de trabalho. Já no conceito prevencionista, conta-se como acidente inesperado e indesejado. Porque ninguém queria que tal peça caísse, não é verdade? E ninguém esperava tal. Então, em sumo, como eu falei anteriormente, o conceito prevencionista é qualquer ocorrência que possa interferir ou que possa interromper o processo normal de uma atividade, trazendo consequência isolada ou simultaneamente perda de tempo, dano material ou lesão ao homem. Uma boa noite para todos, fiquem com Deus, saúde. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Eu sou o Douglas e eu estou com a atribuição de falar para vocês o que é LTCAT. A gente vai ver isso aí em alguns comentários aqui à frente. O que é LTCAT? A sigla LTCAT significa Laudo Técnico das Condições no Ambiente de Trabalho. Este documento é destinado para demonstrar as condições ambientais de trabalho do colaborador durante o período da empresa, a fim de determinar se o trabalhador terá direito à pensão especial. O LTCAT é obrigatório para todas
às empresas e é um programa regulamentado pela Previdência Social. Significa que esse documento ele monitora toda a exposição que o colaborador teve durante a sua vida laboral dentro daquela empresa. Tá? Através desse documento, como base, ele vai também poder solicitar junto à Previdência Social o seu pedido de pensão, chamado aposentadoria, tá? Por tempo de serviço especial. Tá? E para que serve o LTCAT? Ele não se trata de um programa para minimizar ou eliminar os riscos presentes no ambiente, mas ele serve como um documento de comprovação de que o trabalhador esteve exposto, né, em determinados riscos durante o período permanente na empresa. Este documento será usado em benefício do funcionário, pois é a partir dele que é determinada a necessidade ou não da aposentadoria especial pelo INSS. Tá? Esse documento, eu vou ver junto com vocês, tá? Uma nota à parte, que se trata da seguinte forma: os pontos a serem observados na elaboração do LTCAT são se o indivíduo é coletivo ou individual, tá? A identificação da empresa, identificação do setor e da fabricação, descrição de atividade, identificação de agentes nocivos capazes de causar dano à saúde e integridade física, o laudo arrolado na legislação previdenciária. Tá? Assim também a localização das fontes geradoras, via e periodicidade da exposição aos agentes nocivos, metodologia e procedimentos de avaliação dos agentes nocivos, descrição das medidas de controle existentes, tá? E a conclusão do LTCAT, dando assim um laudo favorável ou não para a aposentadoria do colaborador. Tá? E só também para modo de informação, tá? O LTCAT, esse laudo técnico atividades e operações insalubres, esta norma regulamentadora torna-se obrigatória quando a necessidade da emissão do perfil profissional previdenciário, tá? O famoso PPP. Tá? Ele vai atuar junto, o LTCAT ele vai atuar junto com o PPT. Tá? Agora eu vou falar para vocês quando e quem pode elaborar o LTCAT. O LTCAT deve ser elaborado sempre que a empresa suspeite de que existam atividades que proporcionam a exposição a agentes nocivos ao trabalhador, determinado ao anexo 4, descrito anexo 4 do decreto 3.048/99, caso ele tenha
se disposto, o trabalhador terá então direito à aposentadoria especial. De acordo com o inciso 1 do artigo 58 da Lei 8.213/91, o LTCAT deve ser expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro em segurança do trabalho, devidamente habilitado. O que é isso, Douglas? O médico não é qualquer médico? Não. Pela Previdência Social, pela norma da NR15, o médico, para elaborar o LTCAT, ele tem que ser um médico na saúde e higiene ocupacional. O engenheiro não é simplesmente um engenheiro comum, é um engenheiro na saúde, saúde e segurança do trabalho também. E tanto um quanto o outro devidamente credenciados, habilitados. O médico ele tem que ter o seu reconhecimento, seu carimbo ativo no CREMERG. E o engenheiro ele tem que ter o seu CREA ativo, né, e também carimbado na sua carteira de trabalho como reconhecido pelo CREA. Tá? Isso é que vai habilitar as suas funções para esse laudo técnico. Qual a validade do LTCAT? A validade do LTCAT não existe, porém, o mesmo deve estar sempre atualizado, né, com todos os dados do trabalhador e da empresa. Sempre que ocorrer alterações no ambiente do trabalho ou na empresa, da mesma forma, o LTCAT deve estar disponível para consulta na empresa, caso a presença de auditores fiscais da Previdência Social. Isso significa que a empresa ela pode passar por intervenções de análise de documentos. Tá? Então isso vai ter que estar sempre à mão, esse documento, para que seja consultado, uma consulta pública pelos auditores fiscais. Tá? O LTCAT deve estar disponível, o LTCAT deve estar disponível à empresa caso haja auditores fiscais da Previdência Social. O LTCAT não pode substituir nenhum dos programas como o PPRA, PCMSO, PCMAT ou o PGR, pois esses programas são regulamentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quanto ao LTCAT, é regulamentado pela Previdência Social. PPRA, PCMAT, PCMSO e PGR, eles são regulamentados pelo Ministério do Trabalho, tá? Tá na Constituição. Já o LTCAT é da Previdência Social, ponto de vista legal, tá? E previdenciário, ok? Agora, qual é a penalidade para quem não realiza o LTCAT? O decreto número 3.048, de 6 de maio de 1991, tá? 199 aí, mas é 1991, tá? O artigo 283, capítulo 3, estabelece a penalidade de multa para a empresa que não realizarem, tá, o LTCAT. Segundo a atualização da portaria MPS número 727, de 30 de maio de 2003, a partir do dia 1º de junho de 2003, conforme a gravidade da infração, a multa para quem não realizar o LTCAT é de R$ 991,093 centavos, podendo chegar a R$ 99.102 mil reais, tá?
E então, pessoal, fica esse lembrete aqui para corroborar com vocês, tá? Com todos nós. Por isso, mantenham sempre as documentações e treinamentos. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado a todos. Por que não está tocando, mano? Boa noite, turma. Então, eu sou a Flávia, estou no grupo do Daniel. Estou responsável pela parte de falar para vocês, expor um pouquinho sobre o PPP, tá? É Perfil Profissiográfico Previdenciário. E o que seria isso? Bom, é um documento histórico laboral do trabalhador que reúne todas as informações, tá? Dados administrativos, registros ambientais, resultados de monitoração do biológico durante todo o período em que o trabalhador exerceu as suas atividades em uma determinada empresa. Bom, qual é o objetivo desse documento? O objetivo desse documento nada mais é do que fornecer informações para o trabalhador quanto às condições ambientais, tá? As condições de trabalho e principalmente o requerimento da aposentadoria especial, que é uma coisa interligada à outra. Se o trabalhador trabalhar de forma insalubre, vamos supor, fica exposto muito tempo ao sol, à radioatividade, como aquelas pessoas que tiram o nosso, batem raio-x, né? Eles têm uma aposentadoria especial, eles se aposentam mais cedo. Eles cumprem um determinado tempo de trabalho e logo depois disso se aposentam. A elaboração desse documento, ele surgiu em 2003 e ele foi aprovado, tá? Ele virou obrigatório em 1º de janeiro de 2004. E ele foi elaborado para substituir outros formulários que tinham o mesmo propósito, mas eram muito extensos, então eles resumiram em um documento só, mas com todas as mesmas obrigações. E sobre as microempresas, não estão dispensas, tá, de fazer a elaboração desse documento. O PPP também é obrigatório nas microempresas. E tem uma multa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a multa. A multa daquela empresa que não entregar o PPP para o trabalhador quando ele começar a trabalhar, assim que ele assinar o documento falando que vai começar a trabalhar naquela respectiva empresa, é de R$ 2.331,32 para o trabalhador, porque a empresa tem que entregar esse documento ao trabalhador.